Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nós estamos indo para a quarta aula da disciplina de configuração e manutenção de computadores do módulo 2. A carga horária dessa disciplina é uma carga horária de 60 horas e eu sou o professor Railton Wesley. O objetivo dessa aula é a gente começar a desmembrar um pouco, já que a gente já conheceu os principais componentes internos e as suas responsabilidades, podemos dizer assim. Então agora a gente vai começar a identificar o processo de desmontagem, A gente vai começar a entender como é que funciona o processo de desmontagem do computador. E assim a gente vai assimilando, onde que fica as posições de cada peça, tá? Então essa aula é bem interessante. Obviamente que a gente vai ter uma aula de desmontagem e como também a gente teremos uma aula de montagem. Tá? Então, bem tranquilo. Então, eu optei por começar pela desmontagem, porque certamente quando vocês estiverem nas aulas de vocês ou estiverem se deparando com alguma demanda, certamente vocês receberão o equipamento montado. E aí vocês terão que desmontar, analisar ele e aí ficar desmontando e aí buscando o diagnóstico daquele equipamento que você recebeu montado. Então, aí você vai ter várias estratégias a depender do que está sendo sinalizado ali para você. O computador não está ligando, o computador está lento, é uma formatação, é uma substituição de uma fonte, enfim. Mas, de fato, é que a grande maioria dos cenários que podem vir a existir, vocês irão receber o equipamento montado, tá certo? E, obviamente, também, às vezes, isso parte também, depende da estratégia de negócio, mas sim, a grande maioria irá receber o equipamento montado. A desmontagem do computador pode variar conforme o tipo de gabinete ou a disposição dos componentes, mas normalmente em gabinetes com o mesmo padrão. Tá? A estrutura de montagem é parecida, portanto, a desmontagem pode seguir uma determinada sequência que auxilia o técnico a manter o trabalho organizado. Pessoal, trabalho organizado principalmente no início da carreira, é fundamental. É fundamental, tá? Até mesmo os detalhes mais simples, que é a simples organização dos parafusos, tá? Assim, pra você ter uma ideia, Assim, só o fato de você organizar os parafusos, esses parafusos aqui é da fonte, esses parafusos aqui é da placa-mãe, esses parafusos aqui é da carcaça do gabinete. Então, assim, separar já é um bom começo. E tem pessoas que, quando estão iniciando, eles costumam etiquetar até mesmo os fios. Esse fio aqui é que conecta na placa-mãe ao meu HD. Esse fio aqui é que conecta ao drive de CD, de CD e DVD à placa-mãe, tá? Esse pino de conexão da fonte aqui, ele está conectando aqui no meu HD. Então, assim, tem pessoas também que costumam etiquetar, tá? Etiquetar, principalmente no início, porque está no início de aprendizado, então ele costuma também etiquetar para facilitar o trabalho, na hora de montar o equipamento. Então, recomendo também usar essas estratégias, tá? Então, assim, o foco é trabalhar de forma organizada. Ter um bom ambiente, onde você tenha espaço para organizar isso, tá bom? Que é uma coisa que sempre é muito complicado você trabalhar num ambiente apertado, onde certamente você pode derrubar um equipamento, pode derrubar os parafusos e etc. Então, ter um ambiente amplo, que possibilite que você organize seu local de trabalho é fundamental. Então, é importante manter um trabalho organizado. Dentre isso, tem algumas técnicas, tá? Que tem algumas sequências que costumamos fazer para que a gente tenha um trabalho organizado, tá bom? Com isso, pessoal, menor será o risco de danificar algum componente. Mesmo porque a remoção de alguns componentes só será possível após a retirada de um outro componente. A exemplo, eu só consigo retirar o processador se eu retirar o cooler. Tá? Então, são exemplos clássicos que a gente pode estar observando. Por exemplo, um outro exemplo significativo. Eu só consigo retirar o meu drive de leitor de CD e DVD se eu desconectar o cabo o pino da fonte que está alimentando aquele equipamento, justamente com o cabo de dado. Então, algumas coisas você só vai conseguir remover se você desconectar ou um fio, ou um cabo, um fio de energia, ou um cabo, ou até mesmo um componente que está acima dele. Então, é por isso que é importante você organizar. Então, como eu falei, alguns
né? E o que eu recomendo isso é que no início você costume etiquetar, tá? Etiquetar colocando ordens. Número 1, número 2, número 3, número 4, você entender qual foi a sequência de remoção. Se possível, fazer uma descrição. Esse aqui é o equipamento X, esse aqui é o equipamento Y, esse aqui é o equipamento Z. Então, é importante e assim você vai tendo uma boa capacidade de absorção de conhecimento, tá bom? Uma observação importante é que a montagem do computador depende muito do tipo de gabinete utilizado. Por exemplo, a montagem dos componentes dentro de um gabinete torre é completamente diferente de um gabinete horizontal. Eu já expliquei um pouco para vocês, quando a gente estava tratando disso lá de gabinetes, né, que eu falei que um tem mais espaço para trabalhar e o outro costuma ser mais slim. E o fato dele ser mais slim, os componentes eles são um pouco mais apertados. O espaço de trabalho fica um pouco mais comprometido. Mas em tese são os mesmos componentes. É só mesmo um espaço de trabalho que fica comprometido, mas que isso não chega a ser hoje em dia um objeto de que seja um agravante, né? Não posso dizer isso, tá? Mas que só pela ausência de espaço mesmo, tá? Só pela ausência de espaço e também alguns componentes também costumam vir on-board. Mas em tese isso é bem tranquilo. Aparentemente a tarefa de desmontar um computador é fácil e rápida. Porém, alguns cuidados e procedimentos são necessários. Para darmos início à desmontagem, devemos ter em mãos um kit de ferramentas e acessórios para a utilização de ferramentas adequadas. É essencial para realizarmos um bom trabalho e evitarmos danos aos componentes, principalmente os parafusos, que estão presentes em grande quantidade e em formatos variados. O que isso implica dizer é que, para cada tipo de componente, demanda-se um parafuso específico. Tá? Para cada tipo de componente, demanda um parafuso específico. Tá certo? Então é importante se atentar para esses detalhes para que você não fuja muito do padrão. Então vamos lá. Abaixo temos uma lista de alguns kits necessários, tá? Para que o técnico poderá estar, né, trabalhando de uma forma mais confortável. Tá? Ah, professor, e se eu não tiver todo o kit? Beleza, você vai analisar o que é de fato que você vai fazer, que você vai precisar, e aí sim você vai entender do que é que precisa. Aqui é o kit, assim, digamos assim, o ideal para uma boa profissão. Mas se não tiver algum desses itens, aí você vai adaptando. Mas aqui nós estamos trazendo o kit ideal, o cenário ideal para que você comece a trabalhar, tá bom? Então, o primeiro é um kit de ferramentas para montagem e manutenção de computadores. O que vem dentro desse kit? Algumas chaves, tá? Algumas chaves, alguns alicates, tá? Algumas chaves, alguns alicates, tá bom? Uma pasta térmica. Então, é um kitzinho pequeno, geralmente uma bolsinha pequena, com uma variedadezinha uma variedade de 2 ou 3 alicates e também algumas chaves de fenda. Só isso, tá? Então, geralmente as pessoas costumam encontrar até numa variedade um pouco maior, tá bom? Mas geralmente é algumas chaves de fendas, 2 ou 3 alicates e uma pasta térmica. Pronto. Geralmente é isso, tá? Mas assim, isso depende muito dos fabricantes desses kits, tá? Depende muito mesmo, tá, pessoal? Mas assim, em tese, na maioria dos cenários, você vai utilizar um ou dois tipos de alicate, um alicate de corte, né? Um alicate de corte e um alicate de pressão ou 2 ou 3 chaves de fenda, tá? Então assim, a maioria das vezes utilizamos somente uma chave de fenda, tá certo? Mas às vezes, digamos que você vai se deparar com um notebook, é um outro tipo de parafuso, então por isso que a gente fala 2 ou 3 tipos de chave de fenda, no máximo 2 alicates, né, que eu falei que é um alicate de corte e um alicate de pressão, e uma pasta térmica, tá? Então, geralmente os kits são esses, tá? Geralmente os kits são esses. Mas depende do fabricante, às vezes você está indo no fabricante que tem uma variedade muito grande, então você pode encontrar uma infinidade de kits com os mais diversos tipos de ferramentas, tá? Mas em tese é isso, é uma bolsa pequena, com 3 chaves de fendas, né? 2 tipos de alicate e no máximo uma pasta térmica pequenininha, parece com uma cor de amostra, tá? O multímetro, tá? O multímetro ele é importante porque para que você possa estar medindo as voltagens, tá? Para que ali, por exemplo, às vezes você não sabe, meu Deus, aquela tomada ali está saindo como? Aí você vai lá e mede quanto é que está sendo a saída. Então, geralmente o multímetro também é bastante utilizado. A pulseira anti-estática também é muito utilizada, onde você conecta ela no aterramento, então bem tranquilo, isso te dá garantia, né, para você eliminar a energia estática. Então, bem tranquilo.
O spray de limpa-contatos também, geralmente as pessoas, dependendo da localidade que você morar, é um líquido que não é fácil de ser encontrado, mas é importante ter, né? É importante você ter esses spray de limpa-contato, isso evita muita coisa, tá bom? Uma borracha também, para que você possa limpar os terminais das placas, muito utilizado, a gente usa borracha bastante quando o computador está com problema de mau contato na memória, então a gente tira os pentes de memória RAM, e aí a gente passa uma borrachinha no contato, aí resolve o problema. Um alicate de clipagem, né, para que se você for fazer uma rede, né, se for fazer uma rede de computadores, você precisa de um alicate de clipagem para conectar o conector RJ45 no cabo de rede. Tá? O RJ45 é uma sequência de fios, de vários fios, e esses vários fios ele tem uma ordem, né? Ele tem uma ordem. E esse conector, você tem que conectar ele na sequência. E nesse conectorzinho RJ45, certamente o professor de redes vai trabalhar com vocês, você vai observar que a maioria deles, ele já tem tipo como se fosse um corredorzinho esperando o fio. E aí, em cima dele tem tipo, como se fossem umas agulhas. Esse alicate de clipagem, ele faz com que essas agulhas penetrem nesse fio, colocando contato, né? Fazendo um contato, tá certo? Então, esse alicate de clipagem faz isso. A função dele é fazer isso, clipar o conector RJ45 ao cabo de rede, tá certo? Então, bem tranquilo isso aqui. Esses aqui são ferramentas que vocês precisam ter, tá? Temos aqui mais alguns também que é importante ter. O cabo de dados, né, diversos cabos de dados, cabo flat, cabo SATA, cabo de força, cabo HDMI, cabo de flat de 34 vias, enfim, outros cabos USB. Então, assim, uma variedade de cabos é importante você ter ali no seu portfólio, tá? Cabo de força, como a gente falou aqui, líquido para limpeza de contato das placas, pano que não solte fios, é importantíssimo a gente ter um panozinho ali, tá certo? Aspirador de pó ou ar enlatado, esse ar enlatado, pessoal, alguns fabricantes, eles têm aqueles, como fosse aerosol, tá? Aqueles que você aperta, ali tem um ar comprimido dentro daquilo ali. Então, às vezes você aperta, né? Não tem cheiro, não tem nada, você aperta, ele solta um arzinho, tá? Então, serve também caso você não tenha a condição de comprar um aspirador de pó, tá? E é muito importante, pessoal, ter um aspirador de pó, tá? Por quê? Computadores acumulam muita poeira, tá? Computadores acumulam muita poeira. E o pó dessa poeira, às vezes, pode danificar uma ventoinha. Ou seja, e nós já sabemos que a ventoinha ela é responsável pela refrigeração do equipamento. Por quê? Nós já sabemos que alguns dos componentes internos do computador gera calor, tá? Gera calor. E esse aquecimento ele pode estar danificando algum componente, tá? E aí, ou seja, alguns sintomas podem vir a aparecer, tá certo? Então, por essa razão, o pó muitas vezes está relacionado à performance da ventoinha, tá bom? Então, por isso que a gente utiliza o aspirador de pó para dar uma geral, para dar uma limpeza no computador, que sempre é bom você dar uma limpeza para saber direitinho como é que tá, né? Porque geralmente, como acumula muita poeira mesmo, tem pessoas que passam 3 anos que não abrem o computador. E aí, quando você abre aquele computador, tem poeira bastante, tá? Tem muita poeira. Então, por isso que é importante que você tenha um aspirador de pó, para que, principalmente na função não de puxar, e sim de soprar, tá? De soprar, para que ele empurre o pó para frente, tá bom? Então, bem interessante, tá, pessoal? Esses são os kits que a gente recomenda como ideal para que você tenha no início da sua profissão. Caso, né, você não tenha, não tem problema, tá? Não tem problema. Então, mas, assim, o que de fato, assim, o que a gente usa com maior frequência quando a gente só vai iniciar com montagem, desmontagem, chave de fenda, tá? Chave de fenda padrão, tá? Algum alicate, né? Algum alicate, tá certo? E a pasta térmica. Esses 3 itens são o que a gente costuma mais utilizar, tá? Ah, professor, eu vou mexer também com eletrônica. Aí é outra coisa. Aí se você vai mexer na eletrônica mesmo, eu vou bem aqui fazer uma soldazinha numa plaquinha. Vou fazer aqui uma solda, recebi aqui um cabo de uma fonte, né, de um notebook, que ela estava fazendo um barulho estranho, estava dando um curto. E aí, ao abrir, eu identifiquei que uma solda soltou, né? Uma das soldas soltou, então, nesse caso, eu preciso fazer uma solda, né? Então, visualmente, você já identificou o problema, tá? Tem aqui uma solda soltou. Aí sim, você vai ter que pegar o multímetro, medir direitinho e tal, e aí você vai dar os pingos de solda lá, beleza. Aí já é um outro cenário,
tá? Mas é por isso que assim, você tem que entender onde é que você está naquele momento. O que é que você vai fazer? Ah, vou fazer uma substituição de uma memória RAM. O que é que você vai precisar? A chave de fenda, para poder soltar as tampas laterais do notebook, do computador, tá? Você vai somente pegar uma... Se for uma memória RAM já usada, é importante passar uma borrachinha para limpar o contato. Pronto, colocou, fechou novamente. Foi só isso, ou seja, você só utilizou a chave de fenda. Você só utilizou a chave de fenda, tá? Ah, eu vou trocar aqui uma fonte. Beleza, você só vai utilizar também a chave de fenda. Ah, eu vou aqui substituir aqui o cooler, por exemplo. Ah, eu vou substituir o cooler. Beleza, aí você já vai precisar somente da chave de fenda, também você vai precisar da pasta térmica, porque certamente você vai ter que limpar aquela sujeira que ficou, né, aquela crosta que ficou ali em cima das costas do processador. Você vai limpar aquilo ali e colocar uma pasta térmica nova. E aí você coloca o novo cooler. Tá? Então, assim, isso depende muito do cenário ao qual você vai estar ali. Por isso que nós estudamos muito sobre os principais componentes do computador para que você consiga tomar essa decisão. Tá? Para que você consiga estar seguro e tomar essa decisão. Tá bom? Parafusos diversos, tá, pessoal? Muito importante também. Sempre ter um portfólio interessante de parafusos. Como eu já falei, para cada tipo de equipamento demanda um parafuso específico, tá bom? A mica, que é um componente de material isolante, utilizado entre a cabeça do parafuso e a placa-mãe para evitar contato, né, da placa-mãe com o componente metálico, tá? Alguns chamam de... A mica é como se fosse assim, parecido com a arruela. Não sei se você sabe o que é arruela, mas deixa eu tentar lembrar aqui alguma coisa para vocês. Tem um parafuso, digamos, tem um parafuso, e aí tem uma coisinha redonda, né? Tem uma coisa redonda que fica entre o parafuso, tá? Então, não sei se... acredito que vocês devem conhecer como arruela, deve ser algo assim. Mas a gente conhece como mica, tá? Mica, tá bom? Rosca de base. É um tipo de parafuso que serve para a conexão de outro parafuso. Deve ser fixada na chapa lateral para fixar a placa-mãe para a posterior fixação, né, da placa-mãe com parafuso adequado. Ao desmontar o computador, devemos ficar atentos aos parafusos retirados, pois há uma grande variedade e diversidade de componentes. Caso tenha utilizado um parafuso inadequado para um determinado componente, podemos espanar a rosca do dispositivo ou até mesmo danificá-lo. Então, por essa razão, a gente tem que sempre utilizar o equipamento correto. Aqui eu trouxe aqui alguns exemplos de parafusos, tá? E aí algumas relações, né, com os equipamentos, com outros equipamentos, que aí fica fácil vocês identificarem. Vamos lá. Esse primeiro aqui é uma rosca de base, que serve de apoio para um outro parafuso. Aqui nós temos aqui um parafuso de fixação de HD, de drive de CD e tal. Você percebe que esse aqui é um dos mais que a gente encontra na nossa casa, na nossa residência, com maior facilidade. Logo aqui abaixo nós temos aqui, ó, esse aqui, ó, que ele tem uma espécie que dá para a chave de fenda, como também aquela chave de boca, né? Que dá para a gente fixar a fixação lateral do gabinete, tá? E também da fonte. Temos aqui também esse tipo de parafuso aqui, ó, que geralmente ele é o tipo para conectar as ventoinhas e os coolers, tá? Ó, tá aqui bem fácil também. Aqui esse aqui também já é para fixação da placa-mãe, tá? Você percebe que ele tem aqui em volta como uma espécie de arruela já fixada, né? A mica já fixada. E aqui é o parafuso com mica, né? Aquela que é, como vocês acredito que vocês conhecem como arruela, não tenho certeza. Isso depende muito da região da pessoa, tá? Mas eu acredito que muitos de vocês devem conhecer esse círculozinho aqui como arruela, tá? Mas na nossa linguagem é mica, tá bom? Tendo as ferramentas em mãos, vamos dar início à desmontagem. Como temos diversos componentes conectados ao computador, devemos procurar um local com bastante espaço para colocar as peças e, se possível, com uma base de borracha ou de madeira para evitarmos algum dano aos componentes. Para desmontar o computador, cafezinho, né, gente? Fazer o quê, né? Vamos lá. Para desmontar o computador, vamos executar os seguintes procedimentos conforme a ordem abaixo. Primeira coisa que você vai fazer, desligar o computador, caso esteja ligado. Desconectar o computador da tomada. Desconectar o cabo do monitor. Desconectar
todos os outros cabos conectados, vindo de um mouse, de um teclado, de uma caixa de som, de uma impressora, ou qualquer outro tipo de cabo que estiver conectado ao computador, deixando somente o gabinete limpo, tá? Para outro trabalho, não deixa nada conectado nele, tá bom? Retira pendrive, retira HD externo se estiver conectado, retira tudo. Deixa somente o gabinete livre para trabalhar. Caso seja necessário, identifique cada cabo ao seu respectivo conector para a posterior montagem. Obviamente, pessoal, que no início, como eu falei, se você não sabe qual é o que é um cabo de VGA, por exemplo, você coloca, esse cabo aqui veio do monitor, é um cabo azul, que o conector é azul, então eu já anoto lá, pá. Mas visualmente, com o tempo, você vai identificar, não, isso aqui é um cabo VGA. Cabo VGA é um cabo de vídeo, então precisa etiquetar. Ah, esse aqui é um cabo USB que o mouse, hoje, meu mouse hoje, ele é um cabo USB. Então, não precisa eu etiquetar. Mas, no início, por questão didática, recomendamos que você faça essas observações, tá bom? Agora, nosso computador já está totalmente desconectado da rede elétrica e periféricos, então vamos dar sequência à desmontagem. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, esses gabinetes, geralmente, a primeira coisa que a gente consegue remover é uma tampa lateral, tá? É uma tampa lateral. Geralmente a gente retira dois parafusos que ficam atrás, tá? Dois parafusos que ficam atrás, e a gente pressiona ele para trás, para ele escorregar para trás, aí sim você consegue soltar a tampa lateral, tá bom? A exemplo, ó, você percebe aqui, pessoal, que aqui, ó, eu tenho aqui, ó, dois parafusos aqui no meu lado direito, ó, tá vendo? Ó, dois parafusos aqui, que eu vou desparafusar, ó, eu retiro eles, tá bom? E aí eu pressiono, fazendo assim, ó, eu pressiono para trás, que aí eu consigo destravar ele, aí eu consigo soltar essa tampa lateral, tá bom? Quando eu solto essa tampa lateral, eu vou me deparar com esse cenário aí, tá certo? Quando eu soltar a tampa lateral, vou me deparar com esse cenário. Esse cenário aí é o computador montado. É o computador montado. Então, visualmente, talvez você vai ficar assim, meu Deus, será que eu vou dar conta e tal? Você vai dar conta sim. Você vai conseguir sim, tá certo? Não pense negativamente. Você vai conseguir sim, tá certo? É só você lembrar dos conceitos. Vamos começar daqui de cima. Aqui nessa parte aqui de cima, eu estou visualizando aqui a fonte. Eu estou visualizando aqui a minha fonte. Eu percebo que a minha fonte ela tem várias ramificações, olha, várias ramificações. E essas ramificações estão energizando vários componentes. Aí você vai fazer o quê? Se tiver na dúvida, antes de você começar a desconectar esses cabinhos da fonte, você vai etiquetando, você vai anotando. E aí você vai tendo segurança, tá certo? Então, você vai etiquetando, mas tudo isso eu já expliquei. Não se preocupem. Esses conectores da fonte, que saem da fonte, eles têm as conexões perfeitas. Eles só vão se conectar no local adequado. Não precisa nem você ter medo, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, estou vendo aqui um grande aqui, ó. Pode ser de 24 pinos, né? Ele é grande, então só tem ele. Então, não tem outro lugar para colocar. Então, você só vai conectar aqui, ó, como está visualizando, tal. Aí depois, ele tem um aqui, ó, conectado aqui na placa-mãe também. Depois ele tem outro aqui conectado no meu drive aqui de leitor de CD e DVD. Depois tem outro aqui, pode ser um leitor de cartão de memória. Também tem aqui os HDs, ó, tá vendo? Alimentando aqui os HDs, ó. Então, tranquilo, muito fácil, tá? Ah, bem que ao meio, ó, eu tenho aqui o meu cooler, tá vendo? Ó, meu cooler aqui, tá? Que aí, ó, ao destravar, ó, eu vou ter acesso ao processador, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, meu pente de memória RAM, tá? Então, assim, é muito tranquilo. Então, visualmente, você vai conseguir identificar os seus componentes. Essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui é a placa-mãe, tá? Toda essa parte aqui é a placa-mãe. Então, muito tranquilo. Então, tá tudo dentro daquilo que nós já estudamos. Tá tudo dentro daquilo que já estudamos. Então, não precisa ter desespero, tá? Tranquilidade, confiança, que você vai conseguir resolver esses problemas, tá bom? Vamos lá. Vamos agora remover a fonte, tá? Vamos agora remover a fonte. Primeiro passo, ao abrir o computador, você vai remover a fonte. A fonte é um dos maiores equipamentos ali do computador, até mesmo pelo seu tamanho e também pelos fios que ele carrega, né? Que nós já sabemos que essa fonte ela tem várias ramificações, ou seja, vários fios com vários conectores, tá? Cada um com uma conexão específica, onde ele vai energizar algum equipamento, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai
desconectar, tá? Você vai desconectar os fios dos equipamentos e, de preferência, você vai etiquetando no início, até mesmo por uma questão didática. Ah, esse grande aqui de 24 pinos, ele conectou na placa-mãe. Então, faz uma fitinhazinha, né? E anota, placa-mãe. Esse aqui foi pro drive de CD e DVD. Etiquetei aqui. Ah, esse aqui foi pro HD1. Etiquetei. Ah, esse aqui foi pro HD2, porque nós já sabemos que nós podemos ter mais de um HD, né, pessoal? Um computador pode ter mais de um HD com muita tranquilidade. Então você vai etiquetando, que não tem erro, tá? Após você desconectar todos esses equipamentos, né, esses fios da fonte desses equipamentos, atrás do computador, a fonte ela é presa por 4 parafusos. Tá? Por 4 parafusos. Então você vai desparafusar esses 4 parafusos, aí sim você consegue soltar a fonte do gabinete, tá bom? Então, como você vai remover a fonte? Para isso, desconecte todos os cabos da fonte conectados aos dispositivos internos, como placa-mãe, HD, drive de CDs, conector de alimentação do processador, conector de alimentação da placa de vídeo, etc. Após desconectar, retire os parafusos da parte traseira e aí sim é que você vai conseguir remover a fonte. Tá aqui os exemplos. Quando você desconectar todos os fios, tá? Quando você desconectar todos os fios, aí sim, você vai vir aqui para a parte traseira, você vai identificar 4 parafusos. Após desparafusar, aí você vai conseguir soltar essa fonte. Lembrando, pessoal, que em aulas anteriores eu tinha falado sobre um seletor de voltagem. E aqui vocês conseguem observar logo aqui abaixo, ó, tá a imagem está um pouco falhada, mas vocês conseguem observar que bem aqui tem como se fosse aqui um seletorzinho, onde você escolhe qual a voltagem de trabalho. Então fica logo bem aqui, tá? O seletor de voltagem ele fica também na parte de trás, bem visível. Você já consegue, na hora que você olhar, você vai ver que lá está marcando ou 110 ou está marcando 220. É só você escolher qual a voltagem que você vai utilizar. Se lá na sua residência, lá na sua empresa, por exemplo, se lá na sua empresa vocês não estão utilizando um estabilizador ou no break, mas é 220, mas a fonte que vocês adquiriram para o computador de vocês é uma fonte robusta, você coloca 220. Mas, se por alguma razão você está utilizando estabilizador 110, você vai que saiu da rede elétrica da sua residência, utilizou o estabilizador que vai converter para uma saída do 110, obviamente você vai ter que trocar o seletor e colocar para 110, tá bom? Vamos lá. Agora podemos remover todos os cabos de dados conectados ao computador, como cabo flash, cabo SATA, floppy disk, tá? Esses cabos, pessoal, que eu falei que ia trazer, teve um vídeo anterior, que eu falei que iria mostrar essas diferenças, né? Então, é aqui nesse vídeo aula que eu vou falar para vocês, mostrar para vocês esses cabos, tá? Porque alguns alunos eles têm dúvida, né? Ah, professor, eu tenho dúvida sobre o cabo flash e cabo SATA. Aqui eu vou tirar essa dúvida para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, depois que vocês tiraram todos os fios da fonte, tá? Aí você já consegue ver que já tem espaço para trabalhar. Tirando a fonte e os fios da fonte, né? Obviamente, se você tirar a fonte, você está removendo os fios, né? Já sobra muito espaço para trabalhar. E o que vai sobrar são justamente esses cabos de dados, que são os cabos flash, cabo SATA e cabo floppy disk, tá? Então, fiquem atentos às posições, tá? As posições e dispositivos em que está conectado. Se houver placa de expansão, como placa de vídeo, placa de rede, placa de som, placa USB, conectadas à placa-mãe, remova-as também. Fique atento à forma como a placa-mãe está fixada ao gabinete. Por quê? Dependendo do tipo de gabinete, as placas são parafusadas em outros, tá? E outros são encaixadas, tá? Mas a grande maioria são parafusadas. Mas, obviamente, como eu sempre falo, dependendo do fabricante, elas são encaixadas, tá bom? Para remover, segure a placa com as duas mãos e force no sentido contrário ao slot. Ao retirar os módulos, evite pegar diretamente nos contatos onde causa energia estática. O próximo passo é remover os HDs. Para isso, remova os parafusos laterais e puxe o HD para trás, tá? Os HDs, eles possuem, pessoal, geralmente eles têm 4 parafusos, tá? Geralmente eles são presos por 4 parafusos ou 2 parafusos, tá certo? Na parte lateral, tá? Na parte lateral, ou seja, o HD está aqui numa baia,
tá? Ele está aqui numa baia. E aí a gente prende na lateral dele com parafuso. Então você precisa soltar esses parafusos da lateral, tá? Para que você possa puxar o HD para trás, tá bom? Da mesma forma, são os drives de CD e DVD, leitores de cartão de memória, os leitores de disquete, tá bom? Tá? Essa é a mesma estratégia. Todos eles, embora estejam numa baia, eles estão dentro dessa baia, eles estão presos por parafusos na lateral. Então, para que você possa puxar para trás, né, para você soltar eles, ou para trás, ou para frente, você precisa soltar esses parafusos da lateral, tá bom? Então, agora você pode também, depois que você desparafusar, você pode remover os drives de CD e DVD e os flip disk. Também remova os parafusos da lateral e empurre para frente esses drives ou flip disk. Em seguida, remova os cabos conectados ao painel frontal. Lá no painel frontal é onde tem aquele botãozinho de liga, de fazer o reset, que tem os LEDzinhos, que tem os conectores que recebe as conexões de áudio, tá? Então, também tem um cabinho lá que fica preso lá. Então, fique atento às posições ao conectar, em que fios estão conectados. Por exemplo, quando você, por exemplo, tem uma ordem, tem uma sequência. Então, geralmente a gente recomenda que você faça uma etiquetação para esse tipo de item, tá bom? Mas em alguns casos eles são bastante sugestíveis, então não tem erro. Mas, por questão didática, sempre a gente recomenda que para esse detalhe aí, você faça as etiquetas, tá bom? O posicionamento de cada fio é mostrado também no manual da placa-mãe. A maioria das placas-mãe segue um padrão, mas em alguns casos podem haver alteração na ordem de conexão. Para remover o processador, devemos primeiro remover o cooler. A remoção do cooler dependerá do modelo usado. Os modelos utilizados atualmente podem ser de presilhas, alavancas ou parafusos. Primeiro, desconecte o cabo de força do cooler, que ele é conectado à placa-mãe, e em seguida solte do soquete. Após remover do cooler, aí sim você vai conseguir remover o processador. A remoção do processador também depende do modelo, mas normalmente possui uma alavanca, como já falei várias vezes, a qual deverá ser levantada para que o processador seja liberado, e assim consigamos retirá-lo do soquete. O processador é um componente extremamente frágil, portanto, tome muito cuidado para não bater ou derrubar. E não toque em seus terminais. O processador possui ainda uma espécie de chanfro e um dos cantos para identificar onde é o pino 1 e evitar que instalamos de forma incorreta. Aqui eu estou mostrando para vocês, pessoal, que eu já mostrei em outros cenários, o cooler, tá? Que para você poder acessar o cooler, você precisa destravar, né? Precisa destravar essas alavancas aqui que estão aqui do lado, que eu já mostrei. Nesse caso aqui não são parafusos. Você gira e aí você puxa para trás e aí você vai conseguir soltar esse cooler daí. Mas você percebe que ele tem um fio de energia, né? Ele tem um fiozinho, tá? Então desconecta esse fio, ele está conectado aqui na placa-mãe. Então você desconecte ele, tire para você poder remover o cooler, tá bom? E aqui está a posição correta, tá? Ó. Aqui, ó, meu processador, ele está aqui embaixo, tá? Ó, meu processador está aqui embaixo. E aqui, ó, essa fonte de energia, ó, ele fica conectado aqui na placa-mãe, ó, tá vendo? A conexão aqui, ó, é perfeita, ó, conexão perfeita, tá? E aqui está aqui os meus alavancas, tá? Ó, as minhas alavancas que vão prender o meu cooler em cima do meu processador, em cima do socket do processador, tá bom? Após você remover esse cooler, é que você terá acesso a isso aqui, tá? Aí você vai ter acesso ao socket do processador. Então, a grande maioria, acredito que principalmente as placas mais atuais, eles vêm com essa alavanca que prende o processador. Para que você solte o processador, você precisa levantar essa alavanca, tá? Levantando essa alavanca é que você vai liberar o acesso ao processador, tá bom? A forma correta para que você pegue o processador é essa daí, tá? Essa daí. Então você percebe que ele tem aqui, pessoal, uns identificadores, ó. Ó, esse chanfrozinho aqui, ó. Você percebe que tem isso aqui. Isso que serve para quando a gente posicionar o meu processador lá no socket, eu consigo colocar na posição correta, tá bom? Então não tem erro, tá? Muito fácil mesmo. Fácil, tá bom? Então lá, agora podemos remover, tá, a placa-mãe. Para tal, retira todos os parafusos que fixa a placa-mãe, normalmente são 6, tá? Mas pode variar dependendo do modelo da placa. Esta etapa exige muita atenção, pois se durante o processo da retirada dos parafusos seja batido uma ponta de chave sobre a placa, poderá vir a identificar alguns barramentos, tornando a placa problemática ou inutilizando a mesma, dependendo do dano causado.
Após a retirada, né, para você retirar os parafusos, remova a placa-mãe com cuidado para não batê-la. Aqui está o exemplo da nossa placa-mãe, tá? Bem limpa, bem organizada, sem o cooler, tá? Para você poder conhecer os componentes, tá certo? Ó, aqui como é que tá o soquete, ó. Essa é a alavanca que eu falei, tá, pessoal? Ó, essa alavanca você empurra ela um pouquinho para baixo e depois puxa ela um pouquinho para o lado direito. E aí você consegue levantar essa alavanca e aí sim destravar o processador, tá? Aqui está o processador colocado, a pasta térmica a gente coloca aqui em cima, tá bom? E aqui, ó, são os buracos onde a gente posiciona, né, as alavancas que vai prender o cooler, tá? Então, bem tranquilo, a gente vê que não tem bicho de sete cabeças, tá? Fácil, tá bom? Muito fácil para a gente poder trabalhar. Aqui, ó, um slot de PCI Express, tá? Aqui são algumas de expansão também, então, bem fácil da gente poder identificar. Então, tá tudo dentro daquilo que a gente vem estudando. Aqui, está aqui, ó, esses roxinhos aqui. Aqui são os slots de memória RAM, tá? Ó, esses aqui são os slots de memória RAM. Aqui são as travinhas, né? Nós vamos falar um pouco depois disso. Mas assim, eu já posso até antecipar para vocês. Quando a gente coloca, né? Você percebe que essas travas estão abertas, tá? Quando a gente coloca os pentes de memória RAM, à medida que a gente vai baixando os pentes de memória RAM, essas travinhas elas vão fechando. Quando a gente posiciona até o fim, elas travam automaticamente a conexão, elas travam automaticamente, né? Prendendo o pente de memória RAM ao slot. Então, muita coisa, muito fácil mesmo, não tem tanta dificuldade para a gente poder fazer essas manutenções, tá certo? Fácil. Observação. Esta é apenas uma das sequências ideais para a desmontagem do computador. Porém, o técnico poderá utilizar a sequência que melhor lhe convir ou que melhor se adequar ao equipamento que está se desmontando. Então, assim, é muito importante que você entenda qual é o cenário, qual é o objetivo da manutenção, qual é o objetivo que você tem proposto para aquele equipamento. Então, não é que você deve seguir de forma muito congelada essa sequência, mas para cada situação demanda uma análise, demanda uma estratégia, demanda um plano de ação. Então, isso vai depender muito de suas habilidades, do seu conhecimento e de como que está ali o problema e qual a solução que você vai aplicar, tá bom? Então, pessoal, vou deixar aqui mais uma vez nossas referências, caso vocês desejam continuar aprofundando nos estudos, tá bom? E aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula e até mais.